Em 1 Samuel 2,35, né, ali o irmão trouxe do sacerdote fiel, na versão do King James, fala assim que escolherei e levantarei um sacerdote fiel, que linka com Daniel 12, né, que levantar-se-á Mical, porque lá fala, né, em Samuel 2,35, escolherei e levantarei um sacerdote fiel, linka também com pai de família. Fala que levantará e andará sempre como ungido, acho que isso é Zacarias 13, companheiro de Ausha, esse companheiro, né? Nós estamos falando de Mical, que é o companheiro de Ausha. E Ausha preparou o futuro para seu filho, Mical. Da mesma forma, Ial preparou o futuro do seu filho Iausha, porque ele foi fiel, por isso foi sobreexaltado, né? E Ausha quer que seu filho, Mical, seja um ancião da igreja, e isso é mais um diadema para ele. Em Daniel 7, 8, lá a palavra, o irmão trouxe que a palavra lá diz que o chifre pequeno, para ele crescer, teve que ser arrancado os outros 3 chifres, né? Que esses 3 chifres é representação de 1/3, que foram tirados da terra. E aí uma outra visão, já no céu, né, que Daniel tem, da preparação de alguns tronos, mas um ancião sentou-se no trono, lá fala, né? E esse ancião, ele tinha vestes brancas como a neve, cabelos como a lã. Lá fala que 1.000 milhares o serviam, que nesse caso, esses 1.000 milhares o serviam, é a representação de 144 mil, que vão ajudar a julgar, porque eles são irrepreensíveis. Fala que exércitos de exércitos o assistiam, quer dizer que é um número que não se pode contar. E esses exércitos de exércitos, esse número que não se pode contar, é esses que serão julgados. Fala que o tribunal toma assento e os livros foram abertos. Aí, montou-se também que Ausha preparou o filho dele, né, para ser ancião. Mical, né? Ele precisou vir à terra, se encaixar no molde da igreja, teve que sofrer decepções, tristezas e se preparar no sofrimento, exercendo a função de cuidar das ovelhinhas, né? Nutrindo, alimentando e sendo irrepreensível até o grande dia, né? O dia do arrebatamento. E Ausha também foi preparado, ele não nasceu pronto, né? Ele teve uma preparação de 30 anos e 1 ano foi do seu ministério. Em Apocalipse 24, fala lá, né? Vi tronos e aqueles que estavam sentados foi dado o poder de julgar. Em Apocalipse 19, né? O irmão trouxe lá, né? Que lá fala, vi céu aberto, um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Ele combate quem? Ele combate a besta e Satanás e julga com justiça. Daniel 7, 9 fala, né, do ancião, esse ancião é Mical, fala lá que o chifre proferia ofensas aos moradores do céu, que Satanás recebe um prolongamento de vida, né, que ele é preso por 1000 anos, mas o Antimachia não, o Antimachia foi morto. Acho que no versículo 13 fala assim, vi sobre a nuvem como filho do homem, né, Iausha, e ele veio encontrar com o ancião. Quem que é o ancião? O seu companheiro, né, Mical. Ele, Iausha, deu para um ancião, ou seja, foi entregue para um ancião a autoridade. Lá fala assim, a ele foi outorgado o poder, a honra e o reino. Né? Iausha outorgou para o ancião, para Mical, o poder, a honra e o reino. Na frente de todo mundo, né? E todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu império é eterno, jamais passará e jamais será destruído. Ele também é que escolhe quem vai sentar nos tronos para julgar. Ele, quem eu estou falando, é um ancião, Mical. E acha que entrega tudo isso para um ancião. O ancião é o chefe da igreja, né? Ele vai julgar a igreja. Linka com Gênesis 24, a palavra lá do servo Eliezer, que tinha um controle da casa de Ial, que é a representação de Abraão, né, que ele vai buscar a esposa para o filho e faz uma promessa colocando a mão debaixo da coxa, né, que fala lá, ele fala, não buscar uma mulher idólatra, né, fazendo esse juramento debaixo da coxa.
E também fala lá que se ele fala assim, mas e se a mulher não quiser me seguir? Ele fala, aí você vai estar desobrigado do juramento. Depois o irmão falou sobre né, sobre o imitador, que é Satanás, ele imita em tudo, que fala lá em Isaías 14:14, que ele fala, subirei a mais alta nuvem, serei semelhante ao Altíssimo, que é Yahshua. Satanás querendo imitar em tudo, né? Daniel 7 fala que aprove a Yahweh a entregar o reino para os pequeninos. E os que recebem o reino são os santos do Altíssimo e conservarão o reino para sempre, de eternidade a eternidade. Apocalipse 13:1, irmão trouxe lá, né, que fala lá, a besta que levanta do mar com o nome blasfemo, que esse nome blasfemo, o que é? Iesus, né, que significa porco. Iesus, que significa porco, esse que é o nome blasfemo, da besta que se levanta do mar. E aí, olha lá o que ele faz. O dragão entrega seu poder, o que? A besta, né? Repetindo e imitando. A terra inteira adorou o dragão e a besta, que foi curado daquela ferida mortal, né? Por isso os moradores vão adorar a besta, né? Vai receber um poder, né, para agir por 42 meses, não é 7 anos, 42 meses. Ele blasfemou contra Iau e os habitantes do céu, lá fala, né? Ele recebe uma boca que profere blasfêmia. Foi dada permissão também para perseguir os santos e vencê-los. Na terra, né? Eles vão perseguir os santos e vencê-los. São os que não foram arrebatados, esses santos que estão na terra. Quem ressuscita o antimachia é o falso profeta, o Papa, né? Que o irmão trouxe um entendimento. E o falso profeta, ele não é adorado Satanás e o antimachia. É uma representação das coisas celestiais, né? Como Yahshua e Yahweh são adorados, né? Satanás e o antimachia são adorados aqui na terra. Como filho, Yahshua recebeu o nome de Yahweh, né, do pai, e por isso que ele é adorado. Ele recebeu o nome de Yahweh, ele é adorado também. O falso profeta, ele é líder da igreja católica e igreja mundial. Assim como Mical não é adorado, o falso profeta também não é adorado, Mical é líder, é pastor de ovelhas, cuida da igreja. É o oposto, né, do ancião. O falso profeta é o oposto do ancião. O anjo Mical, com seu exército, ele mostrou, o irmão trouxe esse entendimento maravilhoso, né? Que o anjo Mical, com seu exército, ele veio selar lá com sopro de vida, lá na era de Esmirna. Aí teve todo aquele acontecimento, né? Que Mical, o filho primogênito de Yahshua, veio consolar Yahshua no Monte das Oliveiras, depois subiu, deu a ordem lá para Satanás não danificar a terra até que todos fossem selados. Aí subiu, fez a expiação no lugar do seu pai. E aí, quando Yahshua morre, Yahweh diz a Mical para voltar lá e soprar o fôlego de vida em Yahshua. Aí ele ressuscita, né? Tremenda essa palavra. E acaba que eles são vistos lá, né? Mical e os anjos são vistos ali. Por isso que o falso profeta ressuscita o antimachia, porque imita essas coisas, né? Porque ele é um imitador. Aí teve aquele estudo também que o irmão comentou ontem, né, sobre o anjo da morte, que é Emanuel, é aquele mesmo anjo que passou no Egito e matou os primogênitos, né, mas os primogênitos de Yahshua são livres da morte, né, ele matou os outros primogênitos lá no Egito. E o anjo da vida é Mical, o Aiô, né? E Mical vence os inimigos com o sopro de sua boca, né? Mostra isso também. Por isso, o antimachia tem que morrer para ser adorado, porque ele é imitador. Morrer aqui na terra, né? Para ele ser adorado, porque ele é imitador de todas as coisas celestiais. Em Apocalipse 3:7, fala do anjo da era de Filadélfia, né? Santo e verdadeiro, que linka com Isaías 22:15. Que fala lá de Sobina, servo infiel. Ele é vergonha da casa do mestre. Fala lá, afastar-te-ei do cargo. Ele é administrador infiel, ele é representação de Satanás. Aí fala que do servo Eliaquim,
Esse sim é fiel, filho de Euquias. O significado de Eliaquim é meu Ial se levanta, né? Linkando com Daniel 12, que se levantar-se-á Mical, né? E deu a ele, fala lá, né? Vesti-lo-ei com tua túnica. Ele passa a ser administrador de tudo, porque ele é fiel. O menor se tornou maior, porque ele passa a administrar tudo, porque foi tudo passado para ele, né? Porque eles se levantam um sacerdote fiel, pai de família, ele se linka também com pai de família. Ele será pai, lá fala também, ele será pai. É, pai para os habitantes de Alxalã e da casa de Judá. Tremenda essa palavra. Fala também lá, porém nos seus ombros a chave de Davi, o irmão trouxe, né? Autoridade para seu filho primogênito por causa da fidelidade. Ele julga com justiça, tem a chave do abismo, né? Aí o irmão trouxe aquela passagem que fala assim: cravá-lo-ei como cavilha em lugar firme, será trono de glória para a casa de seu pai. Aí Al tirou ele e ele caiu com a sua prole e sua descendência, que ali o que é Mical, né? Caindo com sua prole e sua descendência, a verdade caindo na terra. E aí ele veio fraco e totalmente dependente de Alxa. Que também linka com aquela passagem dos dois pastores em Zacarias 11, que fala dos dois pastores, né? Um pastor é Mical, que cuida das ovelhinhas, o outro é o Papa, aquele pastor insensato. Então, por isso, Satanás enganou o mundo inteiro, até a verdade ser jogada na terra, que é nos dias de hoje, né? A verdade foi jogada na terra. Quem julga a igreja é Mical, e o irmão trouxe também que no tono branco quem vai julgar lá é Ialcha. E que a vontade do Pai Alcha vai ser cumprida, né? Isso só foi um resumo, irmão, não é um resumo, não, um comentário de toda a palavra que o irmão trouxe ontem, todos os ensinamentos da verdade que foi trago ontem para nós, tirando tudo que nos embaraça, né, tudo que estava assim atrapalhando o nosso entendimento, está sendo nos revelado totalmente a verdade, e por isso eu dou grato a Yaush, grato a Yau, e assim seja feita a vontade do Pai Yausha. Canal Ensinos de Yau e Yausha, levando a palavra do reino e da justiça para os quatro cantos da terra. A palavra da reunião de domingo, onde que o irmão trouxe ali no livro de Ageu 2:20, que fala assim, lá fala assim, eu abalarei o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei o poder dos reinos das nações. Derrubarei os carros e aqueles que o montam. Os cavalos e seus cavaleiros cairão, cada qual pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz Ial dos exércitos, eu tomarei Zorobabel, filho de Salatiel, meu servo, assim diz Ial, e farei de ti como um sinete, porque foi a ti que eu escolhi, e esse farei de ti como um sinete significa anel de selar. Isso é uma profecia dos finais dos tempos, né? E quem que é aquele que sela? Mical. E aí, o irmão trouxe também sobre Apocalipse 7:1, que fala dos querubins, os quatro seres viventes. Lá fala o anjo que subia do Oriente, que tem o selo de ao vivo, né? Quem tem o selo de ao vivo? Mical. E aí, lembrando que Mical veio na era de Esmirna para selar, compartilhando o espírito para selar, né? E agora voltam para cumprir Isaías 22, que diz que Mical, né, não, que lá fala, né, Mical e seus anjos vêm selar agora, né? Em Malaquias 3, 19, 20, lá diz assim, eis que vem o dia que queima como fogo, o dia que vem os queimará. Isso também é uma profecia. Não se nomeará mais essa raça de malvados.
Aí no 20 fala assim: mas para vós que temeis o meu nome, brilhará o sol da justiça, que tem a cura em seus raios. Quem é o sol da justiça? É Yahshua. É igual lá fala em Apocalipse 22:16, eu sou a brilhante estrela da manhã, que é o sol, né? E aí, na reunião foi falado, né? O irmão trouxe que quando Yahshua foi emadeirado e expirou, era noite, era trevas. Mas quando veio o anjo soprar o fôlego de vida, era começo do dia, quando ele foi ressuscitado. Também o irmão trouxe que quando o anjo luta com Jacó, aí ele diz assim, o anjo, tem que ir embora, porque não posso ficar, porque já vai romper o dia. Porque esse anjo é da noite, ele é a lua. Aí em Gênesis 1:14, Iau disse que haja luzeiros que sirvam de sinais para iluminar a terra. O grande luzeiro para governar o dia, o sol, né? E o pequeno luzeiro para governar a noite e as estrelas. Em Salmo 136:7 fala: Iau fez os grandes luminares, o sol para governar o dia, porque o seu amor é para sempre, a lua e as estrelas para governar a noite, porque seu amor é para sempre. Ele feriu o Egito em seus primogênitos, porque seu amor é para sempre. Ele fez sair Israel do meio deles, porque seu amor é para sempre. Com mão forte e braço estendido, porque seu amor é para sempre. Mão forte é Yahshua e braço é Mical. Lembrando que a lua é Mical, o sol Yahshua, as estrelas 144 mil filhos de Yahshua. Em Daniel 8:9 é uma outra profecia que fala do arrebatamento, fala lá do pequeno chifre, que é o antimachia, né? Que depois que fala lá que depois ele cresceu muito, mas e depois de quê? De ser arrancados os outros 3 chifres, que é a representação de 1/3 que foi arrancado da terra, para que o pequeno chifre crescesse, que é o antimachia, né? Porque 1/3 dos filhos de Alxa caiu no céu seguindo Satanás, e 1/3 cai na terra seguindo o antimachia Jesus Emanuel, recebendo a marca. Aí o irmão trouxe lá também em Zacarias 13:7, que fala assim: espada, levanta contra o meu pastor e meu companheiro. Eu voltarei minha mão contra os pequenos. Aí linka com Apocalipse 13:16, que diz assim: fez também com que pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. Esses pequenos são os filhos de Alxa, porque são um pequeno número, e os grandes são multidões, descendentes de Adão. Quando o anjo Mical luta com Jacó, é com Jacó, não contra Jacó. Jacó é representação das 12 tribos. Aí ele fala, né, que está amanhecendo o dia, ele não pode ficar. Esse anjo é Mical, né? É representação de Mical lutando junto com os 144 mil, que são as 12 tribos. E aí o irmão comentou que Alxa veio num corpo falho, né? Ele veio no corpo de carne, mas foi íntegro, não pecou, por isso que ele recebe adoração. Ele foi sobreexaltado e recebeu o nome do Pai, porque ele é a essência do Pai. Mical veio, mas pecou. Porque mostra lá que a lua, né, debaixo dos pés da mulher, da igreja de Sardes, né, ele foi subjugado pela mulher, até que se levantou. Está em Apocalipse 12. Em Apocalipse 13, lá fala, né, o dragão, ele entrega o poder para a besta, que é o antimachia. E a besta reviveu, ela revive pelo falso profeta. Então mostra que o dragão é adorado, a besta é adorado, mas o falso profeta não é adorado. E esse falso profeta, ele vem trazer o selo da marca. É uma imitação das coisas celestiais, porque Iau é adorado, Iaush é adorado, mas Mical, que é o anjo que vem selar, ele não é adorado. E ele traz o selo na testa, mas na testa do entendimento. Aí também foi comentado
né, a gente comentou também como as coisas vão acontecer, que primeiro subimos para entrar numa batalha, que não é os 7 anos de casamento, mas que primeiro a gente sobe para entrar numa batalha, tomar posse das coisas prometidas no céu, depois reconstruir o templo, que foi arrasado pelos inimigos, depois é que volta para tomar o reino na terra, para que Yahushua venha reinar. Porque lá em cima foi jogado um voto de desconfiança, por isso fomos provados lá no céu e agora aqui na terra. Em todo o tempo está sendo provada a nossa fidelidade, por isso que a dupla honra, que é fiel no céu e fiel na terra. Em Apocalipse 19:11, fala lá, né? Mical, cavaleiro fiel e verdadeiro, combate no céu para Yahushua, combate no céu e combate na terra para Yahushua reinar. Em Salmo 110, no Salmo 110, diz assim: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Iau fala, né? Uma profecia também. Por quê? Iau vai por todos os inimigos debaixo dos pés de Yausha através de Mical, para que Yausha possa reinar no céu e na terra. Apocalipse 19:16, lá fala, né, que está escrito na coxa e no manto, Rei dos Reis, Mestre dos Mestres. Está escrito isso na coxa e no manto de Mical. Isso é o nome do pai dele, né? E linka com Gênesis 24, do servo Eliezer, que jurou com a mão debaixo da coxa buscar uma esposa para o filho de Abraão, que é a representação de Yau. Lá fala, né? Não tomarás para o meu filho uma mulher idólatra, né? E que no caso, essa mulher que vai ser esposa é Esmirna e Filadélfia. Aí o irmão trouxe também Salmos 45, que é maravilhoso, e eu vou estar lendo aqui algumas passagens do Salmo 45, que é Mical falando assim: eu dedico a minha obra a um rei. Tremendo isso, a um rei. No 45:4 diz assim: cinge a tua espada sobre a coxa, ó valente, vai, cavalga pela causa da verdade, dos pobres e justiça. Os pobres aqui seria Esmirna. Tuas flechas são agudas, suas flechas são agudas. Linka com a palavra: feliz o homem que enche a sua aljava de flechas, que são seus filhos, porque no dia da batalha não será envergonhado, ele enche a sua aljava de flechas. Os inimigos, lá fala assim: os inimigos do rei perdem a coragem diante de ti, né? Os inimigos de Yausha perdem a coragem diante de ti. Teu trono é de Iau para sempre e eternamente. Uma representação de Apocalipse 12, que fala: a criança foi arrebatada para Iau e seu trono. E quer dizer o quê? Que foi entregue para Mical cuidar, né? O cetro do teu reino é cetro de retidão. Amas a justiça e odeia a impiedade. Eis que Iau, o teu Iau, te ungiu. O teu Iau é teu pai, o seu pai, Yausha, porque Yausha tem o nome do pai dele, Iau, porque Yausha tem a plenitude do espírito de Iau. Aí fala: com óleo de alegria como a nenhum dos seus companheiros. Né? Aí tem aquela outra passagem mais no final que diz assim, que já é no céu, né? Que é maravilhoso, fala assim: nos palácios de marfim, o som das cordas te alegra. Isso é um louvor a Iau, porque já está no céu, já voltou para casa, não está mais em terra estranha, então por isso o louvor alegra, por isso pode louvar, porque já está na terra, que é sua terra, né? Aí por isso a alegria do louvor a Iau. Entre as tuas amadas estão as filhas do rei. Aí é como Mical está falando, não, à tua direita, a direita de Mical, uma dama ornada de ouro de Ofir. Isso representando ali, levando a noiva, né, para Yausha. Ouve, aí Mical falando: ouve, ó filha, vê e inclina teu ouvido, esquece teu povo e a casa de teu pai, que o rei a apaixone por tua beleza. Proste-te à sua frente, pois ele é teu mestre. Ó filha do rei. Não, aí fala assim: a filha do rei é levada para dentro, seguida de uma multidão de virgens, que essas virgens são sardes, vestes limpas. Com júbilo de alegria, elas entram no palácio do rei. Tremendo demais.
Aí fala também assim, em lugar de teus pais virão teus filhos, e os farás príncipes sobre toda a terra. Aí mostra também a última passagem ali, Ial vai exaltar Mical, porque ele cumpriu a missão. Aí Mical falando assim, comemorarei teu nome de geração em geração, e os povos te louvarão para sempre e eternamente. Isso linka ali com Apocalipse 19, porque lá em Apocalipse 19 diz assim, traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele, e esse nome é Yahusha. Nesse momento aqui, Mical recebe o nome do pai dele, de Yahusha, por isso ele grita, comemorarei teu nome de geração em geração, e os povos te louvarão para sempre e eternamente. Ele recebe o nome do pai dele por ter cumprido sua missão, ele cumpriu o juramento que fez, né? Então essa revelação é maravilhosa, tremenda, uma palavra linda, um alimento assim gostoso também. Aí no final também nós comentamos sobre a história da rainha Esther, né, que foi criada por Mardoqueu, que é seu primo mais velho. Ela foi criada por ele porque ela era órfã, né? E ela foi criada como filha até o momento que ele entrega ela para o rei, né, mostrando esse cuidado de Mical com os filhos de Yahusha, até o momento que entrega a esposa para Yahusha, né? Tão logo a criança nasceu, foi entregue para Mical criar. Tem essa representação. E interessante que Mardoqueu depois foi colocado como governador no lugar daquele que queria a morte dele, né? E lembrando que também nessa história da rainha Esther, o povo estava em exílio, né? Após a destruição de Yahushalã. Lembrando também que a rainha Esther, ela entrou em jejum por 3 dias para entrar na presença do rei. Então essa palavra foi tremenda, é uma palavra que nos alimenta, que nos põe de pé diante do Pai. É um alimento sólido, mas muito necessário para nossas vidas. Então por isso eu dou grato a Yahusha, grato a Yah. E assim que assim seja feita a vontade do nosso papai Yahusha. Canal Ensinos de Yao e Yahusha, levando a palavra do reino e da justiça para os 4 cantos da terra. No Salmo 110, que diz assim: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Aí diz também: Desde Sião, Iau estendeu o teu cetro poderoso, e dominas em meio aos teus inimigos. Aí em Hebreus 1 diz assim, fala, né? Yahusha é o resplendor da sua glória e a expressão da sua substância, de Iau, né? Do pai dele. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas, à direita da majestade, tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou excede o deles. Isso aqui mostrando que Yahusha recebeu o nome do pai dele. Yahusha recebeu o nome de Iau, né? Depois, porque ele foi sobreexaltado. Em 1 Coríntios 15, 24, lá fala assim: a seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino a Iau, o Pai, depois de ter destruído todo principado, toda autoridade, todo poder, pois é preciso que ele reine até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E lá fala, o último inimigo a ser destruído será a morte. E essa morte aqui é o anjo da morte, o anti-Machia Manuel. Lembrando que Mical é guerreiro e ele é o anjo da vida. Em Daniel 7 mostra isso. Em Daniel 7 diz assim: Eu continuava contemplando quando foram preparados alguns tronos, e um ancião sentou-se, e esse ancião aqui é Mical, a gente já fez esse estudo, né? Suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos de sua cabeça alvos como a lã. Lá diz assim: seu trono eram chamas de fogo, com rodas de fogo ardente, um rio de fogo corria, irrompendo diante dele. 1000 milhares o serviam e miríades o assistiam. O tribunal tomou assento e os livros foram abertos. Aí no 11 diz assim: eu continuava olhando, então
causa do ruído das palavras arrogantes que proferia aquele chifre. E esse chifre aqui é o antimachia, né? O Emanuel. Quando vi que a fera fora morta, mostrando que Emanuel foi morto, o antimachia, e seu cadáver destruído e entregue ao abrasamento do fogo. Aí fala assim no 12: das outras feras também foi retirado o poder, mas elas receberam um prolongamento de vida até uma data e um tempo determinado. Isso aqui das outras feras também foi retirado o poder é Satanás, porque Satanás é um querubim e tem 4 faces, por isso que aqui fala das outras feras também foi retirado o poder. Mas é Satanás que foi preso durante 1000 anos, né? Aí no 13 diz assim: eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, né? Sabemos que Mical é a lua, aqui mostrando, conversando com a lua. Quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, um como filho do homem, que é Iauxa. Ele adiantou-se até o ancião, Mical, e foi introduzida sua presença. A ele foi otorgado o poder. Olha, isso aqui é mostrando Iauxa entregando o poder a Mical. O poder e o reino, que fala assim, ó, a ele foi otorgado o poder, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu império é império eterno, que jamais passará, e seu reino jamais será destruído. Aqui, seu império é império eterno que jamais passará, linka com o Salmo 45:7, que diz assim: o teu trono é de Iau, para sempre e eternamente. Aqui, mostrando, né, que ele conquistou o reino para o pai dele, né? E o irmão aí comentou depois que o anjo de Filadélfia ele não pode passar pela morte porque ele é o anjo da vida, né? Ele tem que ser arrebatado vivo, porque ele é o anjo da vida. E ele é o último Adão também. Porque o último Adão não pode ser Yahshua, porque Yahshua é o Criador, e o Criador não pode ser comparado com o último Adão, porque Adão é um ser criado, e Emanuel é o anjo da morte, o antimachia, o último inimigo a ser destruído. E também lembrando aquela história, né? Porque Yahshua foi ressuscitado pelo anjo da vida, por Mical. Aí mostrou também, trouxe também aquela profecia de Isaías 30:20, que lá diz assim: então a luz da lua será como a luz do sol. Esse é o momento que, né, que Yahshua entrega para Mical o poder, o reino, quando nós lemos lá em Daniel. Então, nesse momento, então a luz da lua será como a luz do sol. Em Apocalipse 3:9 diz assim: forçarei os da sinagoga de Satanás, que afirmam ser Ialdins e não são, forçarei que venham prostrar-se a teus pés e reconheçam que te amo. Isso aqui mostrando, né? Sujeitou todos os inimigos debaixo de seus pés, que linka com 1 Coríntios 15:24. E depois de ter colocado todos os inimigos debaixo de seus pés e vencido todos, e o último inimigo é a morte, o anjo da morte, o antimachia Emanuel, aí começa o reino milenar, que quem reina no milênio é Iauxa, e Mical passa a governar, por quê? Por causa da sua fidelidade, porque Iauxa recebe o nome de Iau e Mical recebe o nome do seu pai Iauxa. Linka com a história também, o irmão trouxe também sobre a história da rainha Esther, né? Lembrando lá que Mardoqueu, que é primo de Esther, ele criou Esther desde pequenininha como filha. Lembrando também da história ali de o Aiô que cria o filho varão e depois entrega para o rei, como Mardoqueu criou Esther desde pequenininha e entrega para o rei. E aquele que queria sua morte, ele é morto, né? E Mardoqueu passa a reinar, como Mical, a reinar não, a governar, como Mical passa também a ser governador no reino. Porque Mical cumpre o juramento, lembrando também que daquele juramento que ele fez, né? De levar uma esposa que não seja idólatra para o filho, né? Para Iauxa. Então, ele cumpre esse juramento, porque ele é fiel e ele cumpre o juramento. Ele passa a governar no reino de Iauxa. Em 1 Coríntios 15, 39, 45, diz assim: se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim,
está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se o espírito que dá a vida. O último Adão tornou-se espírito que dá a vida. O último Adão é Mical. É o espírito, é o anjo que dá, é o anjo da vida. Em Hebreus 1 diz lá, né, que os anjos são espíritos servidores enviados ao serviço dos que vão herdar a salvação. Mical soprou o espírito de vida no primeiro Adão. Em Apocalipse 11:11 diz assim: contudo, depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Ial penetrou-os, e eles se puseram em pé. Isso aqui está falando do segundo arrebatamento, né? No 12 fala assim: ouvi então uma voz forte do céu que lhes dizia: subi para aqui. Isso é o arrebatamento, e subiram para o céu na nuvem, no tribunal do Machia. Eles foram convocados para o tribunal do Machia. Não só as 2 testemunhas, mas todos aqueles que foram mortos pelo anti-Machia, revivendo naquele momento. Em Daniel 7:21 diz assim: estava eu contemplando, e este chifre, né, que é o anti-Machia, movia guerra aos santos e prevalecia sobre eles, até um momento em que veio o ancião, e foi feito o julgamento em favor dos santos do Altíssimo, de Alxa, né? E chegou o tempo que os santos entravam na posse do reino. Isso é um ancião fazendo justiça. Um ancião fazendo justiça porque recebeu a autoridade do Pai. É o momento que o ancião soprou o fôlego de vida e eles foram arrebatados vivos. Porque na volta ele desce com o exército e aqueles que são vencedores, que foram dignos no tribunal do Machia, para detonar o anti-Machia, vencer o último inimigo, a morte. Aí chega a hora de devolver o reino para seu pai Yalcha, e para que o pai reine o milênio. E essa é a palavra, mais uma palavra maravilhosa, de uma revelação tremenda, que assim, nós temos que escutar esse áudio várias vezes, o áudio da reunião várias vezes, e meditar na palavra, porque é tremenda essa revelação. E que nunca houve antes, em qualquer outro lugar, uma palavra da verdade sendo revelada como agora, né? A paz de Yalcha. Canal Ensinos de Iau e Yalcha, levando a palavra do reino e da justiça para os 4 cantos da terra.